Bom, meu nome é Flávia, né? Flávia Capucci. Eu tô dando continuidade aqui nesse vídeo, né, no vídeo anterior, onde eu estava falando da literatura, né, com conteúdo de vício de amar e o vício de evitar, né? São dois eixos desse tema central da apostila do Vício de Amar, da autora Pia Mellody, né, que eu já falei no outro vídeo. Então, só para dar continuidade, eu estava falando do relacionamento interviciado e do perfil das estruturas psicanalíticas, né, traçando esses dois conteúdos, né, da literatura aqui da Pia, que não tem nada a ver com a psicanálise, também, né, não é um cunho, mas assim, não é uma teoria, mas é um falar sobre a adicção de amar demais, né? Então, assim, os viciados em amar podem também ser codependentes, mas nem todo codependente é viciado em amar, né? São duas vertentes. Então, a pessoa que ela tem adicção né, o viciado em amar, ele pode ser codependente, mas o contrário nem sempre é uma verdade, né? Então, os adictos em amar, eles podem ter, então, essa estrutura de neurose histérica, né? Isso aí fui eu, nas minhas pesquisas, que fui desenvolvendo essa ideia. E os adictos em evitar podem ter uma estrutura de neurose obsessiva ou perversa, né? O codependente, ele pode estar no campo aí da histeria e também da psicose, né? Então, vamos falando assim, um pouquinho do adicto em evitar com essa estrutura perversa, né? Qual é o contraponto dele, geralmente? É esse codependente. Porque na codependência, a pessoa está predisposta a doar toda a sua vida, né, e todo o seu tempo, sem menor limite, sem menor fronteira, para o outro, né? Então, assim, através do desejo do outro, né, um desejo incestuoso, incessante, né, ele fica ligado a esse. Então, assim, é a vítima perfeita para o perverso. Tudo que o perverso queria na vida. A respeito do masoquismo, né, e do sadomasoquismo. Então, nessa relação interviciada do perverso com o codependente, né, é a vítima e o algoz perfeito, né? Só que nesse caso, o codependente ele fica com muito menos chance nessa relação, porque ele é marcado pelo corte, né, do medo de ser abandonado. Ele lidou com um abandono real, né, uma negligência emocional, né, uma ausência, né, de alguma parte dessa relação na fase do complexo de Édipo, né, que pode ser real ou fantasístico, né? Não importa, porque a realidade do inconsciente para o sujeito é o que está valendo, né? Então, nessa apostila aqui, né, que deixa eu mostrar novamente aqui a capa, né, Viciado de Amar, ele traz aqui algumas estratégias de enfrentamento, né? Então, assim, é um autoconhecimento, é um espelhamento, é uma transferência na forma como você vai ler. Então, quando você tem um sofrer, né, nesse amar, uma dependência incessante do outro, quando o outro vira uma obsessão, né, onde não se coloca, né, não consegue se substituir, né, esse outro com mais nada, é como se a pessoa, né, aquela experiência primeira, né? Qual é o primeiro ponto da gente tentar avaliar o que é um relacionamento que já tem uma pista aí de que não é saudável? Quando a gente fala assim, amor à primeira vista, né? Aquela atração fatal. Então, isso é um contexto, né, que está aí realmente já marcando um pouco desse início aí, desse vício de amar, né? Quando o viciado em amar encontra o viciado em evitar, as características do relacionamento interviciado. O relacionamento entre o viciado em amar e o viciado em evitar geralmente envolve intensidade, obsessão e compulsões, que ambos utilizam para evitar a realidade e a intimidade.
O relacionamento que eles formam constitui um processo viciante, distinto e separado, que chamam de interviciado. Por quê? Porque enquanto o viciado em amar, ele tem um desejo, tá assim, né? Ele deseja ser o todo do outro, mas na verdade ele quer ser visto através do outro. Então ele se vende, né? Como se fosse ser retratado, para que isso retornasse para ele, né? Ele quer ser valorizado, ele quer ser, né? No caso ela, né? Então, ela vai tamponar a falta, né? Com esse relacionamento, vai colocar esse objeto de desejo, né? No lugar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai superestimar esse parceiro, né? Viciado. Então, vai colocar no lugar que ele gostaria de estar, né? Mas não é no campo do real. Valor para ele, vai colocar ele, né, no trono, né? Ele vai virar o rei, a sua majestade, e ele vai se sentir realmente naquele lugar. Ele vai acreditar tão piamente, né, que ele é o centro, é o ser maravilhoso, é o homem mais lindo do mundo. E ele vai comprar essa ideia mesmo sabendo que não é o real, né? Mas a viciada em amar, ela vai fazer com que ele compre essa ideia para poder dar para ela, né, tudo aquilo que ela deseja, né? Quer ser cuidada, quer ser paparicada, né? Quer ser amada incondicionalmente, né? Que isso não é impossível, né? Como todo aquele cuidado que ela tinha na primeira infância, né? Daquela mãe, né, que precisa se ausentar, né? Porque a mãe não é o todo da criança, né? Ela não está 24 horas depois que sai da barriguinha, né? O bebê fica lá à espera, né, dos cuidados, mas o cuidado não está lá a hora que ele quer, né? Então essa maneira nesse período de lidar com essas frustrações na primeira infância, que vai determinar certas dependências na vida adulta, né? Então essas marcações, né, pré-históricas da vida humana, a gente não sabe o que marca porque não está aí ainda imerso na linguagem, no simbólico, né? Então a criança é todo movida aí pelo princípio do prazer, né? Então essa marcação aí do princípio do prazer, ela vai levar depois no campo. Então no caso das neuroses, na neurótica histérica, né? É aquele todo desejar, mas tem um gozo interrompido, não é? Então, essa estrutura também está muito ligada na fase da criança, onde ela está aí imersa no seu desejo, na pesquisa, né? Na masturbação, né? O seu gozo com o seu próprio corpo, né? Então, ela dá esse corpo, né? Para o outro, né? A desejar, e ela goza com o desejo que ela impõe ao outro, né? Então, como este homem me vê, tudo que eu quero é ser amada, e tudo e você dá tudo para a pessoa, né, para ser amado por essa pessoa. Só que não. No caso do viciado em evitar, né, ele faz que vai te dar, mas ele retira. E como é que ele retira isso, né? Menosprezando, se desfazendo, né? Então ele coloca a mulher, né, a viciada em amar, num campo de dependência, que a viciada em amar quer uma certa incapacitação, né, de cuidar de si mesma. Então o cara vai lá, assume muitas coisas da vida, né, do campo, as contas e tal, e no meio do caminho o que ele fala para ela? Olha, você sem mim não é nada, né? Porque se eu largar aqui essa casa, como é que você vai pagar o condomínio? Como é que você vai se sustentar? Você não tem capacidade de sustentar não, porque sou eu que boto o dinheiro aqui nessa casa, né? Você acha que você vai arrumar emprego melhor do que você tinha anteriormente? Você não vai conseguir, né? E ela vai realmente querendo comprar
essa ideia, né, ela acaba se colocando numa dependência onde ela sem esse relacionamento, ela é altamente capaz, né, de trabalhar, de fazer suas coisas, de progredir, de estudar, só que ela não quer, porque isso faz com que essa falta do abandono fique mais presente, que aquela necessidade de... Então, o que acontece? Se torna uma pessoa com uma imaturidade emocional. Ela sabe se cuidar, porém não quer, né? Então, quando está só, assume tudo, né? Consegue se desenvolver, pagar suas contas, mas tem uma certa sabotagem aí no meio do caminho, que às vezes paga as contas atrasadas, podendo pagar antes, porque tipo assim, poxa, alguém podia fazer isso para mim, né? Por que eu tenho que me sustentar? Por que eu tenho que fazer isso? Eu queria tanto ter um marido para fazer isso, né? Um marido para pagar empregado, um marido para... né? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que me virar tudo sozinha, né? Porque é aquela falta do pai, né, para assumir, né, a situação. Esse amor incondicional, esse amor do pai, a gente não vai ter. Ou se não teve, né, porque o pai faltou no seu dado momento, porque tinha aí um vício, tinha uma mulher, né, uma amante, né, e os interesses do pai eram outros, que é muito comum a gente repetir isso, né, nesse relacionamento interviciado, com viciado em evitar, ele justamente faz isso, né? Ele arruma outros interesses externos. Então, quando você pensa que está tudo bem, que você conseguiu angariar aquele amor, aquela atenção, ele se coloca para fora. Então, ele se coloca ligado em outros vícios, né? Jogos, televisão, sexo fora, né, do casamento, né, amante. Mas assim, não pense que essa amante, né, que ele vai ter, que ele vai substituir você, não. Ele vai criar um outro contraponto, vai arrumar outra viciada em amar, para ele não dar para ninguém. Só ele que tem, né? Viciado em evitar, ele faz isso. É tudo só para ele, né? E ao mesmo tempo, mas isso tudo é também um mecanismo de defesa, também pelo mesmo ponto, né? O medo do abandono, né? Evitar a angústia do abandono, da separação, né? Então ele faz que ele vai te dar todo, deixa você subjetivamente pensar que você tem menos valor do que você tem para ele, porque ele não vai deixar você saber o que ele realmente sente por você, porque é isso que é a ferramenta de manipulação dele para poder te prender. Porque se você tiver certeza desse amor incondicional, dessa doação dele, e que tudo que você faz realmente o deixa de fato encantado, se ele deixar você perceber isso, ele perde você. Porque como você é viciado em amar, você está justamente correndo atrás da cenourinha. Entendeu? Mas é sempre tentando alcançar e nunca vai alcançar, né? Porque aquele homem está no campo do impossível, né? E você está sempre tentando se ajustar, tentando melhorar, tentando ser o mais perfeita possível. Porque você não me dá estímulo, porque você não coloca aquela lingerie, porque você não cuida mais do cabelo, porque você não cuida mais da casa, porque você vive, né, depressiva, você vive... Então você tudo de ruim, para você ficar tentando provar para ele que você é tudo de bom. Mas se ele deixar você se convencer que ele sabe disso, né? E aí isso vai fazer com que você perca o interesse por ele. Ele sabe que você gosta desse gozo interrompido, que você goza justamente não gozando, né? Então essa é a doença. Mais sobre esse assunto, talvez eu grave em um outro vídeo falando um pouquinho mais, porque o conteúdo, né, os meus conteúdos são muito grandes, mas eu vou deixar também na descrição. O que eu achei foi um videobook do livro do Vício de Amar, porque olha, é muito difícil as pessoas lerem, mas olha, se você passa por alguma situação,
né, de um relacionamento que não é sadio, se você coloca o outro no pedestal e o outro foge de você e você vive nessa relação, dessa troca de, né, de rebaixamento de autoestima, que é o relacionamento interviciado faz. Procura essa literatura, O Vício de Amar. Eu vou deixar o videobook na descrição. Vou ver todas as leituras que você puder. Assista todos os vídeos que você puder, né, com relação a isso, para poder você ter essa transferência, né, sentir alguma coisa, né, intuir, né, alguma coisa, para você tentar vibrar numa energia mais positiva para a sua vida, né? Você promover esse processo reflexivo, né, e buscar uma análise, né, para a gente tentar ver o porquê você faz essas escolhas, né? Por que você escolher uma pessoa que te evita, uma pessoa indisponível, né, para o amor, uma pessoa que, né, é um corte, né, infinito, né, uma dor de abandono insuportável que você tenta evitar. E aí você tem que encontrar um outro relacionamento tão viciante quanto esse primeiro e tá sempre encontrando um relacionamento intenso, obsessivo, compulsivo, né? De trocas violentas, de falta de valor. Então é na análise que a gente vai conseguir trilhar um outro caminho diferente. Mas se você não tem condições, né, de procurar um analista, pode sair realmente, né, da realidade, né, e pode ter comportamentos muito insanos, sabe? Se colocar em risco, se colocar em perigo, né, a promover violência, né, e demais ordens. Então é isso, gente. O que a gente, a partir daqui, né, o que a gente faz com isso, né? Vamos nos ajudar, né? Unidas, é isso. Então eu estou aqui transmitindo, né, um pouquinho da minha experiência.